E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter você aqui comigo. Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Assim, muitas vidas serão edificadas através aqui desse vídeo leitura da palavra de Deus. Combinado? Então já deixa aí o teu like. Olha, se você não é inscrito também, porque é muito importante. Se não for, se inscreve e ajuda aqui o nosso canal. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos iniciar a nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, por esse privilégio de estarmos aqui, sim, ouvindo a tua palavra. Ah, Senhor, o Senhor é bom, eternas são tuas misericórdias sobre nós e nós somos carentes. Perdoa os nossos pecados, nos santifica, nos purifica, para que nós possamos, Senhor, estar firme até a tua vinda, se assim o Senhor permitir. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, para com nossas vidas, Senhor. Em teu nome eu peço a ti, já te agradeço, amém e amém. Bom, nas nossas leituras diárias de hoje, está em 1 Reis, capítulo 4, Provérbios, capítulo 1 e o capítulo 2, Salmos 43 e Romanos, o capítulo 9. 1 Reis, capítulo 4, diz assim: os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote Elioref, e Aías, filhos de Cissa, secretários Josafá, filho de Ailude, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Salbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Arã, Ben-Rezete, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, em Nafote-Dor, Tafate, filha de Salomão, era sua mulher, Baná, de Ailude, em Taanak e em Megido, e toda Bet-Seã, próxima de Zeretã, abaixo de Zezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jocmeão. Ben-Jeder, em Ramote de Gileade e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argob, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aimaas, em Naphtali, ele se casou com Basemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzá, em Assé, e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Sacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Jeber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado com cocheiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras durante a vida de Salomão. Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Beceba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que nada faltasse. Nada. Também traziam ao devido lugar suas quotas de cevada e da palha para os cavalos de carros de guerra e para outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Jezai e Tetã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes.
Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, diz assim. Propósito. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com sabedoria e insensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Arma emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo se destrói. Ouvite a sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Erga a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, experientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que teme se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Capítulo 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso os guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exulta com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas do justo, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nelas permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Salmos 43.
Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Senhor, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando? Oprimido pelo inimigo, envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Romanos, capítulo 9. A soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão por todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido viverei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chamou, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo é formado? Aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, e quem não é meu povo, chamarei minha amada. A quem não é minha amada, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado os descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. A incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava numa lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: esse que põe em Sião uma pedra de tropeço em uma rocha, que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus e Cristo te abençoe hoje e sempre.